Bom dia. Essa semana a gente lê a Parashá de Tazria. A Parashá de Tazria fala sobre uma mulher, começa falando sobre uma mulher que deu à luz. Quando ela dá à luz, ela fica impura. Essa é a primeira lei. Depois, a Torá traz para a gente a obrigação de fazer o Brit Milá. E depois, a Torá começa o resto da Parashá, dessa e da próxima, falando sobre uma doença espiritual chamada Metzorá, mal traduzida como lepra, que era algo que existia naquela época, que basicamente era uma manifestação na pele, que deixava a pessoa impura, um dos piores tipos de impureza. A pessoa tinha que ficar fora da cidade ou fora na época do deserto, fora do acampamento. E não era lepra, mas era uma doença espiritual que depois desapareceu, e ela vinha basicamente pelo pecado de Lashon Hará, falar mal da vida do outro e assim por diante. Então, essa é a segunda, assim, não é a primeira leitura da Parashá fala um pouquinho sobre a mulher que deu à luz, depois o resto vai falar sobre a Metzorá. Então, se Deus quiser, Metzorá, eu vou falar no Shabbat à tarde. Fecha a cortina, mano. A gente vai falar no Shabbat à tarde do Metzorá. Hoje vamos falar um pouco sobre a mulher que deu à luz e a conexão, essa primeira parte, a mulher que dá à luz e que as pessoas não focam tanto, porque, obrigado, as pessoas não focam tanto nessa parte, porque a maioria da Parashá fala sobre Metzorá. Desculpa aqui minha paradinha, só vou procurar aqui o açúcar. Não tem. Então, a Torá, só para dar para a gente o contexto, a Torá, na semana passada, a gente deu, no final, no meio da Parashá, a gente deu sobre os animais que são puros ou impuros, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. E nessa Parashá, começa a falar sobre a pureza e a impureza de uma mulher que dá à luz. Então, a primeira pergunta que surge é, qual é a ordem de prioridades? Não deveria primeiro falar o ser humano, nascimento de uma criança, e depois você fala as regras dos animais. Urashi, ele explica que isso é igual à ordem cronológica da criação do mundo. Primeiro Deus criou os animais e o homem ele veio por último. Por que será que o homem veio por último? A primeira versão do homem veio, depois veio a segunda versão melhorada, a mulher que veio do homem. Melhorada. Por que melhorada? Por que melhorada? Casei 2 vezes e aprendi que tem que falar isso. Então, o que acontece? Então, por que o homem foi criado por último? Tem duas coisas. Uma, se o homem se comportar como um ser humano deve se comportar, então ele veio por último como um convidado que ele chega na casa, está tudo pronto. Você não espera que quando o cara chega, você veio, deixa eu ver se eu vou comprar alguma coisa, vou pescar o peixe. Às vezes você fica no restaurante esperando, parece que o cara foi pescar o peixe. Não é o que você quer. Por esse motivo que não é citada nessa, na próxima? Não, Miriam não é citada explicitamente nessa parashá, não. Mas é relativa a ela? Não, ela também falou Lashon Hará, mas é em outro momento. E aí, o que acontece? Por outro lado, se o homem ele não fizer o seu papel como homem, até a mosca vai virar e vai dizer, olha, você veio por último, você está por último. Então, você pode ser o último como mais especial, você pode ser o último se você se comportar como um animal, o animal não tem livre-arbítrio. Se você se comporta como um animal, então o animal vai dizer para você, eu vim antes que você. Essa é a explicação que o Urashi fala. Ele fala que a cronologia da Torá, nesse aspecto, segue a cronologia da criação do mundo. Tem mais uma explicação muito bonita e importante, que logo no início a Torá fala para a gente sobre o nascimento de uma mulher. E tem vários comentaristas que falam, mas espera aí, por que começa com esse tipo de impureza? Tem vários tipos de impureza na Torá. Por exemplo, impureza de alguém que entra no cemitério, entra em contato com um morto. Existem outros tipos de impureza que estão mais descritas no final da Parashá. Por que justo começa com essa? Então aqui tem uma dica interessante do nexo da Parashá anterior com essa, de que aquilo que se come durante a gravidez vai afetar o bebê quando nascer. Educação, uma vez alguém perguntou para um rabino, ele tinha já uma criança, 2, 3 anos, falou, quando começa o Hinur? Então tem uma lei na Torá, a partir de que idade a criança
Se um bebê ele toca na luz no Shabat, você não vai gritar com ele. 2, 3 anos, ele pode, não tem obrigação de ensinar, que não tem o mínimo. Então, depende em relação a quê, mas ensinar a Torá com 5 anos, 6, 7, depende da autoridade. Com que idade começa? Ele perguntou para o Rabino. Ele falou, você tem filho? Ele falou, sim, 3. Deveria ter começado 4 anos atrás. Na hora da concepção. É lá que começa. O pensamento, na hora da concepção, já afeta. E durante a gravidez, mais ainda, especialmente a mãe, deve se cuidar com os alimentos que ela come. Porque isso vai virar, literalmente, as células que vão formar a criança. Isso também conosco, mas igual uma sementinha, que quando ela é muito pequena, o que você fizer nela agora, a mutação genética que você fizer numa semente vai mudar todo o rumo dela, assim também, uma criança, quanto menor, pequeno risquinho vai afetar a vida inteira dela. Então, por isso, a Torá, uma das dicas, a Torá está falando para a gente, seja kasher, cumpra as leis do kasher rigorosamente, e isso vai fazer com que teu filho lá na frente vai fazer uma mudança nele. Uma história que eu presenciei, eu tinha um aluno de Bar Mitzvah, que ao longo do ano de Bar Mitzvah dele, uma das aulas, nas aulas a gente conversava a criação do mundo, Deus, etc. E ele fala, não, eu acredito na evolução, essa história de Deus e Adão não me convence, e a gente, assim, mas num tom não de discussão, num tom de debate no bom sentido. Passou alguns anos, ele veio e começa a falar para mim de Deus, e começa a falar para mim de... Achei interessante, ele começa assim, de muita facilidade, falando de Deus, da criação. Depois eu fui descobrir que na casa dele introduziram o kasher. Eu vi com meus olhos. Então, nem sempre a comida que a gente se alimenta, na verdade, muda a nossa genética. Agora eu vi o pessoal que entrou, obrigado que vocês entraram, só quero que alguém me fale se dá para ouvir perfeitamente. A gente hoje mudou aqui a internet. Perfeito, Rabino, perfeito. Baruch Hashem, ótimo. Então, perfeito, Rabino. Ótimo, que bom, Baruch Hashem. Ok, então, próximo. A Torá fala uma coisa que quem faz a leitura dá a impressão que a Torá é machista. Tudo que a gente lê na Torá e a gente acha estranho, quem é estranho somos nós. Isso eu aprendi na Marra. Muitas vezes eu tinha passagens na Torá que eu lia, ou no Talmud, quem leu meu livro, uma das motivações que eu escrevi o meu livro foi justamente quando eu via passagens do Talmud que pareciam esquisitas. Eu, quando pequeno, achava que, tudo bem, sábios, né? Acontece. Mas eu sou mais sábio que eles. E depois a gente, Baruch Hashem, cresce um pouco, vê quão ignorante nós somos e quanta sabedoria está escondida nas palavras dos sábios. Então, um erro clássico, quando a gente lê logo o início da Parashá, ela fala o seguinte, a mulher, quando ela dá à luz, então ela fala o seguinte, se ela deu à luz a um menino, no 8º dia ela deve fazer o Brit Milá. E o que acontece? Ela vai ficar impura por 7 dias, ela não pode se aproximar do marido, e etc., o sangue, etc., e depois ela tem 33 dias de dias puros. O que significa esses dias puros? Hoje não é relevante na prática essa lei, a lei hoje na prática é um pouco diferente, mas basicamente que esses sangues não serão considerados um sangue de impureza, é um sangue que está jorrando ainda do nascimento. Mas, ao longo de 33 dias, ela está proibida de ir até o templo. Ok, então 7 dias ela já não podia, mais 33. Se ela der a luz a uma menina, em vez de ficar impura uma semana, ela fica impura 2 semanas. Em vez de não poder entrar do Beit HaMikdash por 33 dias, ela não pode entrar por 66 dias. Você vai dizer, bom, menina traz impureza, né? Não é brincadeira. O homem, ele impede ela de entrar 7 dias, mais 33. A mulher, a menina, quando nasce, impede ela de entrar no templo o dobro. Né? Já sabia. Então, qual que é a explicação? Olha que bonito. Ou que alguém olha isso e vai dizer, bom, que história é essa? Então, a explicação é muito simples e muito bonita. O que é impureza? O Rambam, ele escreve para nós que as leis de pureza e impureza não são racionais. Mas a gente pode encontrar um denominador comum no que caracteriza uma impureza. Qual é o denominador comum de todas as impurezas? A ausência da vida. Nós, aqui, nunca estamos vazios. Ou que nós estamos cheios de conteúdo, ou, como a Torá diz para a gente, que o buraco que jogaram Yosef, ele não tinha água.
então ele tinha cobras e escorpiões. Não existe buraco que está vazio. Ou ele está com água, que é vida, ou ele está com cobras e escorpiões. Isso funciona na nossa mente, isso funciona nos nossos relacionamentos. Ou você preenche, ou senão vai entrar besteira. Fala. Qual o motivo, por exemplo, da mulher ser o dobro do homem? Isso que eu vou... Por que a mulher é o dobro do homem? Olha o que acontece. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico de impureza, e o mais pesado de todos, é um corpo. Por quê? Na hora que sai a Neshama da pessoa, imediatamente ele é absorvido, ele é preenchido com forças do contrário da vida. Por isso mesmo, o corpo de um tzadik, você pode visitar mesmo sendo Cohen, porque nunca vai entrar nada de ausência de vida nele, nunca vai entrar a impureza nele. Portanto, a Metzorá, inclusive está escrito, quando Paró, não sei se vocês lembram a passagem do Paró, tinha o Paró do Yosef, aquele que Yosef interpretou os sonhos, e depois começou o Paró que escravizou o povo. Tem duas opiniões no Talmud, que a gente não sabe se era o mesmo Paró, ele mudou a cabeça dele, esqueceu o que foi feito, ou se era um novo Paró. Tem essas duas opiniões. Mas a Torá, em um determinado momento, está escrito lá que o Paró morreu. Está escrito explícito na Torá. Se o Paró morreu, claro que era o novo. Não, a Torá, quando está falando que ele morreu, não era literalmente. Morreu porque ele tinha pego lepra, ele tinha pego essa Metzorá. A pessoa que tem Metzorá, é literalmente que uma parte dele morreu. As demais, mais um exemplo de impureza, quando um homem, por exemplo, tem um relacionamento, ou ele tem uma poluição noturna, ele, na verdade, o sêmen dele, que era o potencial de vida, que acabou não gerando uma vida, isso impurifica a pessoa, porque é o contrário da vida. A mulher, porque ela fica impura na hora que ela dá à luz, ela carregou a criança o bebê por 9 meses, trouxe uma nova luz ao mundo, porque ela está impura, pelo contrário. Sim, mas ela ficou com o vácuo. Depressão pós-parto surge daí. Ela ficou com um vácuo. A criança saiu, mas ela se sacrificou por ela. Para que ela pudesse nascer, ela acabou em algum momento, precisou literalmente cortar o cordão umbilical. E a criança se tornou mais independente. E agora ela ficou com a ausência de uma vida dentro dela. Por isso, então, isso gera uma impureza. E a mulher, inclusive, faz parte da coragem dela, do sacrifício dela, que ela, apesar de que ela vai carregar o bebê, em algum momento ela vai precisar cortar o cordão umbilical. Não é fácil, né? Em todos os sentidos. Mas essa faz parte do sacrifício que a mulher faz. Inclusive, depois que termina esse ciclo, ela traria, na época, um sacrifício para Deus. Então, o que acontece? A ausência da vida é o que, na verdade, faz com que ela se torne impura. Por que, então, a menina é o dobro? Porque a menina é o potencial de gerar mais uma vida. A menina é a que futuramente, quando crescer, ela também vai ser alguém que vai carregar dentro dela uma nova vida. Então, quando você dá a luz a um menino, é 7 dias. Quando você vai dar a luz a uma menina, é o potencial duplo, porque ela está carregando a vida dela, e já potencialmente a menina, quando nasce, ela já está carregando a genética para quando ela crescer, ela também será uma mãe que vai carregar um bebê dentro dela. Então, a ausência que ela causa, o impacto que ela causa, quando ela sai, é um buraco maior, é um vácuo maior. Por isso, a Torá fala para a gente exatamente o dobro, porque ela tem a vida dela e potencialmente a vida que ela vai gerar no futuro. Então, aqui já tem uma lição muito bonita. Quer dizer, a gente pode achar, a menina causa impureza. Contrário, a presença espiritual dela é muito mais forte e por isso, então, a Torá fala que ela tem a ausência dela é mais sentida, então é o dobro do tempo para a mãe poder se recuperar espiritualmente. Quando você fala tempo, você fala do Beit HaMikdash. Beit HaMikdash. Ela não poderia... Atualmente não tem nenhum impacto nesse sentido de 66 dias. O que acontece hoje, só para dar uma guia prática, no modelo antigo, se fazia uma avaliação se a mulher, se saísse algum sangue do útero da mulher, poderia ser um sangue do nascimento, poderia ser sangue de um outro tipo de impureza, ou poderia ser o sangue de nidá,
o sangue de Nidá é o mais grave, digamos assim, é o que caracteriza ela, que ela vai ficar agora vários dias, que ela vai estar ainda sobre digamos assim, a denominação que ela está com esse sangue, depois tem que passar 7 dias onde ela não tem nenhuma gota de sangue, etc., para ela poder voltar e estar novamente com seu marido. Então, no modelo antigo, antes do decreto dos sábios, a pessoa tinha que saber um cálculo de onde veio esse sangue, como veio esse sangue, etc. Hoje, se o sangue não é de um machucado, se o sangue veio do útero, mesmo uma gota, a gente não para fazer cálculos por quê, como, da onde. Ela vai passar agora pelo processo completo para ela poder se purificar. Então, hoje, enquanto a mulher, por exemplo, ela dá à luz, enquanto ainda está sangrando, a gente não vai pegar esse exemplo da Torá, não, são 60 dias, 66 dias de sangue puro, ou sangue, tem sangue, então ela não pode estar com o marido até literalmente não ter mais nenhuma gota, e aí ela faz a contagem de 7 dias, vai ao mikve, e aí ela pode novamente estar com o marido. Então, na prática, hoje, esses dias não faz tanta diferença, o que faz diferença é que realmente ela esteja completamente recuperada. Não, mas assim, quando não ficou claro, quantos dias depois do parto? Teve o parto... Depende de cada mulher, mas normalmente demora 3, 4, 5 semanas para ela poder se recuperar. Não se deve quando 40, 80, não vale, não se aplica. Não, esses números não se aplicam hoje, porque ela vai ter que esperar realmente estar completamente recuperada. Então, aqui a gente já tem uma lição muito importante quando a gente fala de pureza e impureza. E só para concluir esse pensamento, no shiur de Tânia que eu dei semana passada, toda a ideia de pureza e impureza tem um sentido literal, a pessoa que não poderia ir no templo, a pessoa que estaria impossibilitada, a mulher de estar com seu marido porque ela está impura e etc. Mas, na verdade, o mundo inteiro, todo o universo, ele se divide em duas forças. As forças positivas e a força negativa. A gente vive num mundo binário, tanto no sentido físico e tanto no sentido espiritual. Esse é o mundo que a gente vive, as forças positivas e a força negativa. A força positiva é aquilo que nos incentiva a fazer as coisas boas, a ser altruísta, não precisa elaborar. A força negativa, para quem não conhece, eu posso apresentar, eu posso explicar como funciona. Então, o que acontece? Na verdade, a Torá fala para a gente, uma outra paraxá, eu dei para vocês o bom e o ruim, a vida e o contrário da vida. Bom é sinônimo de vida. Não apenas no sentido figurativo, vida, bom, luz, escuridão. Literalmente, vida e o aspecto positivo do mundo são a mesma coisa. O que eu quero dizer? Hashem, ele dá a vida para esse mundo. Como que ele dá a vida para esse mundo? Depende. No lado, vamos pegar o lado positivo da pilha. Então, Hashem dá de bom grado. Eu quero criar pessoas boas. Eu quero que nesse mundo tenham tzadikim. Eu quero que nesse mundo tenham animais que são puros. Esse é o lado kasher. Mas Hashem fala, bom, para que tenha livre-arbítrio, para que o homem possa escolher, como a gente falou ontem, eu preciso criar o outro lado. Eu não quero o outro lado. Eu quero ele pela funcionalidade, pelo propósito que ele venha a ter. Então, o exemplo que eu dei no shiur de Tânia, quando capturaram o Eichmann Machmo na Argentina, imagina que você é o agente do Mossad, que tem que dar o almoço para ele, para poder trazer ele vivo para Israel, para ele ser julgado. Como você vai dar esse almoço para ele? Bandeja de prata ou você vai dar uma cuspida antes, pelo menos? Então, você dá pelo bem maior, você não quer dar a comida para ele, mas eu preciso dar para ele, de mau grado, pelo propósito maior que isso vai servir. Então, quando Hashem ele cria o mal, ele dá as forças para que o mal possa existir. Na verdade, Deus ele dá uma força como alguém que joga um presente pelas costas. Ou seja, tem muito pouco da vontade de Hashem lá presente. A única vontade que ele tem, olha, eu preciso criar isso para que o mundo possa existir, para que o verdadeiro bem possa brilhar. Eu preciso da escuridão. Portanto, quando Hashem dá com vontade e cria o bem, se ele cria, ele é a origem da vida. Então, bem e vida são sinônimos. As coisas que Hashem fala para a gente não fazer, significa, olha, eu criei elas, mas tem muito pouco de mim, da minha vontade lá investida. Ou seja, tem muito pouca energia lá investida. Tem muito pouca vida nessas áreas
que eu pedi e eu orientei para você não fazer. Por isso, inclusive, eu digo para você não fazer. Tem coisas que aparentam ser, como a gente falou ontem, dos ministros, a idolatria, aquilo que é instantâneo, aquilo você toca, você fala, uau, aquilo está vivendo. É só uma ilusão. Hashem está dizendo, na verdade, aquilo está morto. O peixe, quando você tira ele do aquário, ele começa a pular. Você também acha que ele está super vivo, está pulando, está alegre. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte? É exatamente isso. Hashem fala, aqui não é a fonte de vida. Quando eu, Hashem, estou dando vida para aquilo, é uma vida mínima. Tem muito pouco da minha vontade lá. Então, fica longe. Se alguém opta para levar uma vida onde ele se sustenta apenas do materialismo, a vida dele é proveniente do contrário da vida. É uma vida impura, e impureza é sinônimo do contrário da vida. Então não é apenas um sentido figurativo, é literalmente, você faz o bem, você está investindo em mais vida. Os rechaim, os ímpios, os pecadores, está escrito que em vida eles são chamados de mortos. Por quê? Tomara fossem, tem pessoas más, esperava que ele já não estivesse mais por aqui. Ele é morto porque a fonte de energia dele é do contrário da vida. É daquela área que a Hashem lhe dá o mínimo de vida possível, só que eles possam existir pela funcionalidade que eles têm. Então, voltando aqui na nossa paraxá, que a gente fala da lepra, que a gente fala da metzorá, que a gente fala no final mais da paraxá, final da paraxá da semana passada, que fala sobre a impureza de um morto, que fala sobre a impureza da mulher e etc., o denominador comum é o seguinte: você quer estar puro? Se liga com kedushá, se liga com santidade. Se você deixa simplesmente as coisas rolarem, sem um esforço constante, naturalmente a ausência da vida vai tomar conta. E é isso que a Parashá está mostrando para a gente, que a mulher, ela está se sacrificando, isso não é da opção dela, mas na hora que ela vai dar à luz, vai ter uma ausência. E essa ausência, Bezrat Hashem, vai ser preenchida. Quando esse bebê vai crescendo, a mulher vai se recuperando, e agora ela trouxe, na prática, mais uma vida para esse mundo, e agora esse vazio vai ser preenchido com Bezrat Hashem, com luz. E olha só, para concluir, uma coisa interessante, o Rebbe, quando ele teve um ataque de coração em Tafshin Lamed Het, em 78, final de 77, desculpa, ele passou por um processo complicado, etc. Depois ele se curou. No meio daquele processo, ele precisou tomar injeção. E ele fez uma pergunta para o médico. Ele falou, como que funciona a injeção? E não lembro os detalhes, mas o Rebbe estava na dúvida se é o sangue que está indo para fora ou é o vácuo que puxa. Era alguma coisa assim. E o médico falou que é o vácuo que puxa. O Rebbe falou, agora você me esclareceu uma coisa tão importante no serviço a Deus. Quando a pessoa está com um vácuo, você vai dizer, bom, ele está com um vácuo, a tendência é que ele tenha mais um vácuo. Mas o vácuo, ele pode ser um canalizador, ele pode ser um catalisador, desculpa, ele pode ser algo que vai puxar, justamente porque você está com um vácuo, aquele vazio, ele agora é uma oportunidade que quando você cria o vácuo, de repente ele vai chupar sangue, ele vai trazer energia, ele vai conseguir absorver vida. Então, quando você olha para alguém e você fala, bom, essa pessoa está, infelizmente, ligada com a tumá, está ligada com a ausência da vida. Então, você fala, não existe melhor oportunidade. Justamente porque ela tem um vácuo, então agora a gente pode preencher esse vácuo. E é isso que vai acontecer com a mulher depois que ela dá a luz. Ela vai fazer o Brit Milá do seu filho. Ela vai criar um novo filho, vai trazer uma nova vida. Trouxe uma menina que quando ela crescer, ela também vai gerar uma nova vida. E é isso, então, a ideia desse equilíbrio de Tumá e Tará. O único motivo que Deus criou a escuridão, que ele criou a ausência da vida, é para que essa ausência ela possa servir para trazer mais vida. E como conclusão, então, quando a gente está num momento que a gente sente que a gente está escuro, no momento que a gente sente que a gente está vazio, então para e pensa que todo o propósito da escuridão é para que o vácuo ele possa trazer mais luz. Gente, eu vou desligar, meu dia hoje é muito curto, que seja só em alegria.